Olá pessoal, novidade do canal, chegada em tempo estonteantemente recorde da China, tá, em menos de 7 dias, o ZT-702S, que é um carinha, um integradão aí entre multímetro e osciloscópio, muito interessante. Eu, na realidade, é a primeira vez que eu faço um review de um carinha desses, porque normalmente as implementações são muito ruins e relativamente caras. Por quê? Para as características deles, mas esse aqui é uma primeira impressão. Vou fazer um vídeo de primeiras impressões desse carinha, depois a gente faz a desmontagem completa dele, avaliações de alta tensão e etc, porque afinal de contas ele é um multímetro, né? Também. Então, dá uma olhadinha nisso aí. Aliás, em tempo, o canal Eletrônica e Tecnologia também fez um review dele, muito interessante, então sugiro vocês darem uma olhadinha lá também, depois de assistir esse vídeo, por favor. É isso aí, vamos lá. Bom, a caixa veio razoavelmente embalada, com um dano ou outro, ela veio meio amassadinha, tá? Tomara que o equipamento esteja de maneira... tenha preservado sua integridade física, né? Então, realmente, vamos lá. Bolsinho, parece muito o ZTY, né? O Beside ZTY. Interessante. Mas é tão genericão, mas fabricado pela Zoe, grande fabricante de equipamentos aí da China, com a capinha muito bacana de nylon, também muito parecido com os produtos genéricos da China. E vem completinho. Pontas de prova comuns, até temperatura, tinha esquecido disso. Uma ponta, deixa eu ver aqui, Pioneer, tá, não conheço, não, Epioneer, sei lá, uma ponta de 60 MHz, que é bastante compatível com a classe desse equipamento. O labelzinho está um pouco fora aqui, mas tá aí o bichinho. Tem um jeitinho, é o Zoe ZT-702S. Tem um jeitinho do Aneng, do Aneng Beside ZTY que eu testei, a Aneng SZ18, mesmo estilinho, mesmo tipo de injeção, mesmo tipo de stand, né, de kickstand. Olha, muito interessante. Saídas aqui, tem até um refrigerador de saídas, e aqui a tomadinha de osciloscópio e naturalmente as entradas de multímetro aqui. Realmente bastante interessante, um multímetro de 10.000 contagens aqui, bonitão, tá? Tela é BTN, tá um pouco sujinha, tá? Realmente não tá muito limpa não. Eu imagino se o pessoal não testou esse cara antes de enviar. Ele não tem baterias, não sei como ele pode ser carregado. Acho que ele é recarregável. Vou ter que dar uma olhadinha nisso aqui, vamos ver se ele liga. Ligou, legal. Então ele tem baterias e carga. Bom, eu vou ter que dar uma olhadinha sem tanta iluminação aqui. A tela é bem fraquinha em termos de brilho, mas a resolução é incrível. Talvez tenha também um ajuste de brilho aí que eu vou ter que dar um jeitinho aí para ficar melhor. Vamos lá. Então tá aqui o carinha, cabo USB, provavelmente para carga, USB tipo C. Então só questão aí. E o manual tipicamente manual genérico, mas naturalmente muito mais elaborado, porque esse carinha também é um osciloscópio. Então realmente muito interessante. Eu vou fazer umas primeiras impressões. Olha, o manual é fantástico, hein? Parte aí das primeiras impressões, o manual realmente parece ser muito... Ele está bem detalhado. Tá? Então, acho que vale a pena, se você adquirir um desses, né? Vale a pena dar uma lida, só para ter uma ideia exatamente das funções e tal, né? Como essas coisas, como essas funções como você acessa todas as funções, etc, né? Então tá, o que eu vou fazer aqui, naturalmente, primeiras impressões, mas realmente, carinha promete, o carinha aqui promete. Um osciloscópio aqui só algumas características, o osciloscópio tem 48 megasamples por segundo, bastante razoável. Vamos ver só outras características intrínsecas. Impedância de entrada tá ok, é normal de qualquer osciloscópio, 1 mega mesmo, tá? Tensão de entrada 150 volts, DC mais AC, ou seja, não ponha na tomada, 150 volts é menor do que a tensão de pico da tomada, então nunca ponha isso na tomada. E
aí vai, né? Tem uma série de outros detalhes, a memóriazinha de 64K, são todas as características aí de osciloscópio. 20 mV por divisão, sensitividade de 20 mV por divisão. Isso pega quando você tem, por exemplo, uma ponta com atenuação de 10 vezes, porque aí você só vai ter 0,2 volts de sensibilidade. Então, isso pega um pouco nesses osciloscópios muito baratos, tá? Largura de banda de 10 MHz, absolutamente incrível, porque pensar que um equipamento portátil desses, com uma largura de banda de 10 MHz, meu primeiro osciloscópio tinha 20, quer dizer, e custava uma fortuna. Então, absolutamente incrível, tá? Bom, e tem várias opções de trigger e tal. Então, osciloscópios, como osciloscópio parece ser interessante, a exceção da sensibilidade, que é uma das coisas que pega nesse carinha. Quanto ao multímetro, é um multímetro de 10.000 contagens, muito provavelmente deve ser muito parecido com as características. Eu estou dando uma olhadinha aqui, é um multímetro de 10.000 contagens, mas com precisão básica de 0,5%. Então é um multímetro básico, digamos assim, é como o SZ18, o Aneng SZ18 Beside ZTY, que eu avaliei já há um tempo atrás. Vou deixar o link aí na descrição. Tá? Então, no mais, é um multímetro com um belo osciloscópio. Telinha que promete. Vamos dar uma olhadinha e ver se eu consigo aumentar o brilho desse cara aqui. Bom, tá aí o carinha, vocês vão me desculpar um pouco as sombras e tal, é porque eu tive que reconfigurar a iluminação, porque realmente a iluminação muito forte aqui do refletor não estava muito boa, não estava ajudando. Mas, basicamente, está aqui o visual do ZT-702, display muito bonito, a resolução muito boa, tá, do display, realmente muito bacana, e a seleção, uma das coisas que mais me preocupa nesse tipo de equipamento é justamente como os menus são organizados e qual a facilidade de você acessar as funções básicas, principalmente no equipamento mais complexo como o osciloscópio. E olha que curioso, aqui tem todas as informações pertinentes ao osciloscópio, e aqui você tem 4 teclas soft keys, né? São botões reconfiguráveis com as funções básicas de osciloscópio, então elas têm fácil acesso. Isso aqui é tensão, né? Volt timer, tensão e tempo, né? Então, uma vez que você aperte aqui, essas 4 teclinhas aqui de cursor, né? Que está aqui em torno da tecla menu, elas ajustam a tensão máxima e a base de tempo máxima ou mínima, quer dizer, você aumenta ou decresce a base de tempo nessas 4 teclas. Então isso é bastante lógico, é uma interface bastante lógica, isso é realmente muito bacana. Aí aqui você tem o que? No segunda tecla você tem o Move, que você movimenta o ponto, né, da forma de onda, justamente para poder visualizar melhor, dependendo da condição, dependendo do tipo de forma de onda. Então, bastante lógico aí. E provavelmente na lateral, exatamente, você está movendo o ponto da onda também, só que ele não tem nenhum indicativo se você está no centro ou não. Bom, isso aí, paciência. E aqui você tem o trigger na realidade exatamente, você está aumentando ou reduzindo a tensão que que o osciloscópio vai disparar para mostrar a forma de onda, e ele mostra aqui na telinha verde, né? Então realmente o visual bastante bacana. E aqui o acoplamento, AC ou DC, né? Em corrente contínua ou corrente alternada. Então essas funções básicas de osciloscópio estão bem endereçadas aqui nas teclas reconfiguráveis, tá? Um outro detalhe aqui, você pode apertar a tecla menu e aí você tem uma série de outras funções aqui. Nesse caso aqui, tomara que esteja dando para ver bem, porque um dos problemas é que quando ele está descansando, perdão aí o reflexo, quando ele está descansando na posição na mesa, né, na bancada, essa parte aqui inferior, ela não é muito visível, pelo menos do meu ângulo aqui. Então, efetivamente, você ou usa o kickstand, tá? Ou usa o kickstand realmente para enxergar melhor, ou então você, enfim, tem que usar alguma coisinha, alguma estruturazinha, um suportezinho aqui, que é o que eu vou emprestar aqui, um suportezinho só para a gente ter uma visualização um pouco melhor aqui da telinha, né, e das opções, tá? Então, isso idealmente eu gostaria de ver, nesse caso específico, eu gostaria de ver um kickstand que fosse tivesse várias posições, enfim. Então, imagino que esteja um pouco melhor aqui, é difícil ver no display da câmera, mas aqui, quando você aperta a tecla menu, você tem as opções aqui um pouco mais fáceis de serem enxergadas. E aí você tem diversas páginas de menu, tá?
linguagem, etc, etc. Aqui o backlight que eu tive que, que mudar, né, para ser um pouco mais visível. Tem calibração, armazenamento, funções de armazenamento, etc. Todas essas funções, diversas funções aqui que são pertinentes ao osciloscópio, e também funções do equipamento em si, como por exemplo o firmware, né, versão 03, provavelmente você faz a atualização aí do firmware do osciloscópio. Mas, de maneira geral, os menus são muito fáceis de navegar, muito bacanas mesmo. Então, obviamente que tem todas essas funções do osciloscópio. Você tem, bom, tradicional hold. O hold no osciloscópio você põe ele para rodar, ou você põe ele para parar. Não sei se ele tem um típico single shot, né? Osciloscópios digitais, por exemplo, você consegue fazer ele rodar apenas uma vez, o que é um dos grandes poderes de osciloscópios digitais em comparação aos analógicos, é que você consegue capturar transientes. A gente vai depois tentar fazer isso aqui. De novo, primeiras impressões, a gente tem que enfim, eu ainda estou descobrindo esse equipamento também. Outro detalhe aqui, o auto range também, que você aperta o botão e aí ele tenta se adequar à forma de onda que ele lê de entrada. Isso é o osciloscópio. Agora a gente passa para o multímetro. Caramba! Lindão, hein? Lindão. O multímetro aqui, naturalmente, gradação em digital, e tem um bar graph aqui em cima, né? Simula aí o analógico. Como se vocês acompanham o canal, vocês sabem que nem sempre o bar graph ele é muito bem implementado, muitas vezes ele é lento demais, mas tenho altas esperanças para esse carinha aqui. Então tá aqui, tensões, né? Aqui novamente as funções mais básicas do multímetro nas teclas reconfiguráveis. Tensão, corrente alternada, tensão contínua aí, alternada, digo. Tem frequencímetro também, joia, tá? Máximos e mínimos ele já mostra automaticamente. Olha, muito bacana, viu? Máximo e mínimo, média, muito bacana mesmo. Aí aqui tem o ohmímetro. Bom, um detalhe, se vocês acompanham o canal me conhecem, eu tinha esperança. O osciloscópio é super silencioso, a operação, o multímetro, cada apertada de botão, ele fica fazendo essas coisas, esse bip, então, enfim, paciência. Bom, então tá aqui, o ohmímetro, isso é mania. Continuidade, a gente vai fazer todos esses testes, tá? Diodos e capacímetros, tá? Então depois eu faço uma avaliação mais a miúde. Interessante, hein? Corrente, ele dá um alerta aqui legal, hein? Muito bacana. A corrente alternada e contínua. E miliamperes, tá? Corrente alternada e contínua também. Bom, enfim, tá aí. É curioso. Eu apertei a corrente, ele mudou a configuração desse botãozinho aqui. Quando eu aperto a corrente, ele mudou para miliamperes. Se eu volto para volts, ele vira milivolts e o termômetro. Configuração de termômetro aqui. Interessante. Muito interessante. Um detalhe também, viu? Ele fez um barulhinho de relé quando eu apertei o milivolts. Significa então que o caminho, provavelmente o caminho físico da escala de milivolts, ela é bem mais apurada do que a escala de volts. Talvez tenha até impedância de entrada diferente e tal, que aparentemente é uma boa coisa, tá? Você não quer necessariamente misturar os caras juntos. E isso aqui, vocês veem aqui os números e tal, é um carinha, é comum você ter essa oscilação com as entradas em aberto aqui, porque está captando ruídos do ar, etc. Mas enfim, chega de bate-papo. O multímetro realmente, o equipamento realmente promete bastante. Vamos fazer umas avaliações aí básicas. Bom, para fazer a avaliação do osciloscópio, a gente naturalmente começa pela ponta, né? Ponta selecionável entre 1 e 10 vezes, tá? Muito cuidado com essas chavinhas. Às vezes a gente fica se confundindo completamente com isso. Configuração padrão, absolutamente padrão, com uma garrinha jacaré, com um capuchinho aqui, né? Para fazer a peguinha nos circuitos, tá? E aqui tem o terminal, tá? Terminal com as características, o que é uma boa, tá? Tem as características já impressas aqui no terminal. E aqui o capuchinho, só um alerta, é super difícil de tirar. Ele não é rosqueável, ele é super difícil de tirar, mas funciona bem, tá? Esse aqui interessa, tá? E aqui vem com um conjuntinho de acessórios na ponta,
tá? Aqui umas codificações de cores, isso aqui é uma coisa padrão se você tem um osciloscópio de múltiplos canais, não é o caso desse aqui. Tem uma coberturinha aqui, justamente quando você não está usando capuchinho, essa coberturinha ajuda a evitar quaisquer acidentes. E tem a chavinha de ajuste de compensação da ponta, que é o que a gente vai fazer pela primeira vez. O ajuste de compensação da ponta é um sinal de onda quadrada de 1 kHz, que está disponível aqui do lado do equipamento, tá? Junto com a portinha USB. E aqui está o terminalzão dele de BNC. Um dos problemas desse terminal é que, como o espaço é exíguo, é difícil você fazer a rotação e encaixe. É um pouco difícil fazer a rotação e encaixe, até fazer o clique, né, do terminal BNC. Mas vamos lá, vamos botar aqui o carinho na ponta de compensação. O que você faz? Então, normalmente você tem um lado que é o terra, tá? E o outro lado que é o sinal de 1 kHz em si. Então vamos ver qual é o tempo de resposta do carinho. Vamos lá. Será que eu fiz alguma bobagem? Talvez eu tenha ligado ao contrário, né? Pois é, né? Às vezes vale ler o manual, né? Então vamos ver aqui. Ah, tá aqui, joia. Eu que bobeei. Tá aqui um sinalzinho, tá? Um sinalzinho bem baixinho aqui, né? Na compensação. E aí, então vamos lá. Volume, eu vejo vol, penso em volume. 1 volt? Nossa, um sinal baixo. Mas tudo bem, tá aqui, não está trigando muito bem. O que eu faço? Pego o trigger e aumento o valor até ele trigar joia. É a 50% da curva. Você vê que eu só tenho um períodozinho aqui. O que eu faço? Eu aumento um pouco o período aqui. Então agora eu tenho uma onda quadrada joinha aqui na entrada. O que eu faço normalmente para fazer a compensação da ponta, que é fundamental cada vez que você pega uma ponta nova, você faz você vê como é que a ponta está nos cantinhos aqui, né? Então você vê que a ponta está um pouquinho baixa, né? Um pouquinho baixa, tem um pouquinho de que eles chamam de overshoot aqui, tá? E aí você tem, deixa eu só expandir um pouquinho, expandir um pouquinho aqui, para a gente poder ver melhor a posição aqui. Aqui, ó, então tá jóia. Então tá aqui um pouquinho de overshoot, aí você tem que ir aqui na pontinha, tem um parafusinho aqui, e você calibra ele para ele ficar uma onda quadrada melhor possível. Você tá vendo? Rodei para um lado, ele ficou mais pronunciado, aí agora você roda para o outro lado até ele ficar uma ondinha quadradinha joinha. Tá? Isso aqui é compensação. Você também não quer ir muito para o outro lado, que ela fica subcompensada. O que você quer então é deixar ela bem quadradinha. Tá joia. Agora está compensado, não tem problema. Agora eu posso usar o osciloscópio de uma maneira mais precisa, digamos assim. Bom, naturalmente aí, fazendo a avaliação do osciloscópio com uma forminha de onda aqui bacaninha, de 10 kHz, muito bacana, ele já mede aqui a frequência, tensão de pico a pico, 2,53, ele chama de tensão de pico a pico 2,53, 500 mV, de fato ele tem aí seus 500 mV, aproximadamente 2,5 volts pico a pico, isso, não, curioso, né? Não é pico a pico mesmo, são 5 divisões. E o Filtec diz que a amplitude é 5 volts, vai entender, na realidade, o Filtec é bem maluco nesse sentido, tá? E aí que ele mede a tensão máxima, tá tudo controladinho, e você pode também apertar o auto range, tá? Quando você aperta o auto range, ele analisa a onda e põe a forma de onda aí direitinho, faz os ajustes que ele acha adequados para mostrar a forma de onda de maneira sensível aqui. Então, na realidade, eu estou numa frequência bastante baixa. Deixa eu botar aqui um megahertz, tá? Você vê que tem um pouquinho de alias. Significa que ele tem um pouco de oscilação aqui. Então, vamos lá, vamos botar Mas ele está medindo a frequência, tá? 1 megahertz. Então, bem bacana. Ó, tá um pouquinho oscilante. Ele talvez tenha um pouco de problemas, talvez, para o trigger. Deixa eu ver aqui se o trigger vai estabilizar um pouco a onda. Não necessariamente. Então tá. A 1 MHz, você nota que a performance já não é tão estável, tá? Isso é um pouco complicado para um multímetro, para esse carinha que diz que suporta até 10, tá?
A forma de onda tinha que estar bastante estável aí. Mas enfim, se eu apertar o alto, vamos ver o que ele faz. De repente ele faz uma mágica que a forma de onda está absolutamente estável. Não, não está. Você vê que ela oscila um pouco. Esses são os tipos de coisas, pequenos detalhes, né? Que a gente vê que isso aqui tudo tem a ver com a implementação do osciloscópio em si, etc. De maneira geral, a visualização é muito boa e o osciloscópio dá para você enxergar a forma de onda muito bem. Só tome um pouco de cuidado com esse tipo de coisas. Enfim, isso aqui são primeiras impressões. Eu consigo ver aqui basicamente uma série de outros detalhes. Forma de onda quadrada a 1 MHz. O osciloscópio tem 10 MHz no máximo. Você vê como a distorção se torna bastante pronunciada, porque é uma questão de largura de banda que o osciloscópio consegue mostrar na forma de onda aqui. Se eu diminuir a frequência, bom, aí se eu for para outras formas de onda, por exemplo, como triangular, triangular, por exemplo, mesma coisa, tá aí um carinha. Muito bem, deixa eu ver se essa oscilação é causada pelo acoplamento. Não, não é causada pelo acoplamento. Forma de onda triangular também não é fácil, não é bolinho por um osciloscópio simples desses. Forma de onda quadrada está aí com bastante overshoot. O que eu faço aqui, se eu baixar a frequência, a tendência da forma de onda quadrada seria melhorar. Tá? Pode ser também que o Filtec não esteja ajudando um pouco as coisas. Eu estou a 100 kHz, que é bem abaixo da forma de onda original, tá? Opa, perdão, eu tenho que me acostumar um pouquinho. Então tá, tem um overshoot, tá? Mas naturalmente a forma de onda ainda está um pouquinho oscilante, não gosto tanto disso, tá? O ponto de trigger aqui, ele oscila um pouco, tá? E tem bastante overshoot, um overshoot estranho aqui. Enfim, basicamente está aí, o osciloscópio funciona bem. Eu vou avaliar melhor esse comportamento em alta frequência aí. Vamos dar uma olhadinha então, dá só uma olhadinha rápida no multímetro para a gente encerrar esse vídeo de primeiras impressões. Bom, o multímetro aqui é como o Aneng mesmo. Eu esqueci a frequência muito alta e o multímetro não mostrou em nada, tá? Então eu estou aqui a 400 Hz, medindo aqui 399.9 e atenção, bom, é um multímetro comum, né? Funciona bem, tá? O bar graph eu vou avaliar a velocidade do bar graph, tá? Mas ele realmente tem um visual incrível para um multímetro, tá? Eu vou fazer as avaliações das faixas e tal num vídeo futuro, mas realmente o carinha ele é muito bacana, tá? Muito bacana assim visualmente. O bar graph, deixa eu fazer a avaliação rápida, porque é uma das coisas que eu acho muito bacana desse cara. Bom, antes de avaliar o bar graph, só uma coisa bastante interessante aqui. Eu estou fazendo a medida de tensão corrente contínua, mas eu botei um offset. Então, eu tenho corrente alternada, ele faz a separação jóia entre o componente em corrente alternada e a componente em corrente contínua. Então, realmente, bem bacana aí a tensão e a separação entre corrente alternada e contínua, semelhante ao ZTY. Bom, aqui só uma impressão. O bar graph, eu estou aplicando uma forma de onda senoidal bem lentinha, só para ver realmente como se fosse um multímetro, né, o ponteiro de um multímetro. O bar graph é muito mal implementado, lamentavelmente. Ele atualiza na mesma velocidade do display básico, então isso é um ponto realmente negativo dessa implementação. O bar graph, a implementação é linda, mas muito lenta. Idealmente o bar graph tinha que rodar muito mais rápido do que a atualização do display, que aí você faria uma transição bastante suave aí. Paciência, isso aí é a implementação do multímetro, é assim mesmo. Bem como o ZTY. O ZTY tem vários pontinhos de bar graph, mas ele também roda a velocidade do display, é um pouco meio mal feito nesse sentido. Mas o multímetro de maneira geral também funciona bem, tá? Enfim, eu posso fazer uma série de outros testes, esse não vai ser um vídeo de avaliação. Eu, na realidade, vou ficando por aqui, mas eu acho que esse carinha promete, principalmente como um osciloscópio portátil, na realidade um tudo em um, né? Bastante portátil para carregar em qualquer lugar. E como ele é bastante robusto, você também não tem muito, aparentemente mecanicamente robusto, ele parece ser bastante robusto, então ele realmente não tem muito, não creio que seja um problema ficar carregando aí para os trabalhos mais pesadinhos, não. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de primeiras impressões, tá?
vou fazer um teste mais completo com desmontagem e tudo num vídeo futuro, mas por enquanto a gente fica por aqui. É isso aí. Aquele abraço e até a próxima.